Olá, eu sou a Adriana Fukuda, eu sou uma das trabalhadoras da Casa Espírita Fonte Viva, na Ponte Grande, em Guarulhos. Nesta casa eu trabalho há mais de 21 anos, onde nela eu posso auxiliar nos trabalhos gerais da casa. Também eu aplico cursos da doutrina espírita, curso da educação mediúnica, eu aplico também a condução dos trabalhos da educação mediúnica e trabalho na desobsessão. Também faço palestras dentro do meio espírita, nas casas que me convidam, para poder de alguma maneira levar adiante esse conhecimento que vemos adquirindo ao longo do tempo. Também sou uma das comunicadoras da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e lá temos a oportunidade de levarmos diversos temas da atualidade à luz da doutrina espírita, esclarecendo, orientando, ajudando realmente a tirar muitas pessoas que acompanham toda a programação da TV e da rádio de longas distâncias, locais que não possuem casas espíritas, locais que não têm como aqueles que nos ouvem participarem, né, dos trabalhos que essas casas realizam por estarem distantes. Então, nossa alegria em poder colaborar com toda esta divulgação da doutrina espírita é imensa. Hoje, eu fui convidada pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira, casa que eu já conheço presencialmente, já tive a oportunidade de estar aí por mais de uma vez. É uma casa que eu senti um acolhimento muito grande. É uma casa que espiritualmente nós sentimos o tempo de trabalho que ela já tem, que vem realizando uma imensa tarefa, e nós sentimos a atmosfera espiritual desta casa, que é muito bela, é muito bem construída, porque são espíritos de muita atividade na seara espírita, desencarnam, permanecem ali trabalhando junto à casa. E hoje, então, através desse convite, eles me pediram que eu pudesse trabalhar um tema que vem sendo trabalhado, é um livro chamado Alvorada Cristã. Esse livro é do Espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. E nessa temática que estamos trabalhando, a cada lição podemos discutir dentro da doutrina espírita o entendimento das obras kardecistas, mas dentro de lições que os espíritos nos transmitem, e podemos assim criar um link de conhecimento e interpretação. Nesta noite, então, eu irei trabalhar uns temas com vocês, e eu gostaria de antes, para que pudéssemos trabalhar esse tema melhor amparados, né? Porque assim nós entendemos que tudo que fazemos dentro da atividade da seara espírita, devemos antes rogar o concurso dos amigos espirituais. Então, usamos o recurso da prece, que nos liga a Deus, nos liga a todo esse grupo de trabalhadores espirituais, e em especial nos ligará aos trabalhadores espirituais do Centro Espírita Antônio de Oliveira, os benfeitores, os tarefeiros, aqueles socorristas, aqueles amigos todos que lá estão espiritualmente conectados a nós. Então, fechamos nossos olhos, mentalizamos essa casa bendita, com toda a sua atividade espiritual fluindo, com todo o seu socorro espiritual sendo realizado constantemente. E nós, nessa ligação mental, fluídica e vibratória, temos a consciência da importância desta prece, que nos ligará a toda essa proposta de amor, de caridade, de orientação. Esses amigos de luz caminham há algum tempo, observando os nossos pensamentos, os nossos passos, e sabem que a cada dia a orientação da lição da noite servirá para abrir mentes, corações, aliviar aqueles que se sentem de alguma maneira pressionados pelas situações diárias e ao mesmo tempo trazer a fé, trazer a paz. Eu peço, Senhor, que esses amigos de luz possam envolver a todos nós nessa corrente do bem, a fim de que nos distanciemos de todas essas ondas que têm nos levado à ausência desta boa energia em nós, a ausência de uma fé bem calcada, fé essa que nos fortalece a cada dia. E rogo assim, Pai, que nessa sustentação maior possamos falar do tema da noite, sobre o Teu amor, sobre Tua luz. Que assim seja. E assim, eu convido então a todos a esse estudo,
A lição é a 16ª do livro Alvorada Cristã, chamada A Trilogia Bendita. E eu vou ler essa lição para que todos possam compreender depois a nossa interpretação do tema. E fala assim, que em tempos remotos o Senhor vinha ao mundo frequentes vezes entender-se com as criaturas. Certa vez, encontrou um homem irado e mau, que outra coisa não fazia senão atormentar os semelhantes. Perseguia, feria e matava sem piedade. Quando esse espírito selvagem viu o Senhor, aproximou-se atraído pela luz dele a chorar de arrependimento. O Cristo bondoso dirigiu-lhe a palavra: Meu filho, por que te entregastes assim à perversidade? Não temes a justiça do Pai? Não acreditas no celeste poder? A vida exige fraternidade e compreensão. O malfeitor que se mantinha prisioneiro da ignorância respondeu em lágrimas: Senhor, de hoje em diante serei um homem bom. Alguns anos passaram e Jesus voltou ao mesmo sítio. Lembrou-se do infeliz a quem havia aconselhado e buscou. Depois de certa procura, foi achá-lo oculto numa choça, extremamente abatido. Interpelado quanto à causa de tão lamentável transformação, o mísero respondeu: Ai de mim, Senhor! Depois que passei a ser bom, ninguém me respeitou. Fiz-me escárnio da rua. Tenho usado a compaixão e a generosidade segundo me ensinaste, mas em troca recebo apenas o ridículo, a pedrada e a dilaceração. O mestre, porém, abençoou e falou: O teu lucro na eternidade não será pequeno com o sacrifício. Entretanto, não basta reter a bondade, é necessário saber distribuí-la. Para bem ajudar, é preciso discernir. Realmente é possível auxiliar a todos. Contudo, se a muita gente devemos ternura fraterna, a numerosos companheiros de jornada devemos esclarecimentos enérgicos. Estimularemos os bons a serem melhores e cooperaremos a benefício dos maus, para que se retifiquem. Nunca observaste pomicultor? Algumas árvores recebem dele a irrigação e adubo. Outras, no entanto, sofrerão a poda, a fim de serem convenientemente amparadas. O Senhor retirou-se e o aprendiz retornou à luta para conquistar o conhecimento. Peregrinou através de muitos livros, observou demoradamente os quadros da vida e recebeu a palma da ciência. Os anos correram apressados quando Cristo regressou e procurou novamente. Dessa vez, encontrou-o no leito, enfermo e sem forças. Replicando ao divino amigo, explicou-se: Ai de mim, Senhor! Fui bom e recebi injustiças. Entesourei a ciência e minhas dificuldades cresceram de vulto. Aprendi a amar, a desejar em sã consciência, a idealizar com um plano superior, mas vejo a ingratidão e a discórdia, a dureza e a indiferença com mais clareza. Sei aquilo que muita gente ignora e por isto mesmo a vida tornou-se-me um fardo insuportável. O mestre, porém, sorriu e considerou: A tua preparação para a felicidade ainda não se acha completa. Agora é preciso ser forte. Acreditas que a árvore respeitável conseguiria viver e produzir caso não soubesse tolerar a tempestade? A firmeza interior diante das experiências da vida conferirá o equilíbrio indispensável. Aprende a dizer adeus a tudo o que te prejudica na caminhada em direção à luz divina e distribuirás a bondade sem preocupações de recompensa, guardando conhecimento sem surpresas amargas. Sem quebrantável em tua fé e segue adiante. O aprendiz ergueu-se e nunca mais experimentou a desarmonia, compreendendo enfim que a bondade, o conhecimento e a fortaleza são a trilogia bendita da felicidade e da paz. Que lição bonita, né? Vê que encontrou um homem que agia pela maldade por agir, que agia sem desconhecimento da necessidade que todos temos de encontrar luz, de encontrar amor, de encontrar compaixão, de buscar realmente a fé.
Eu tenho observado, nos tempos atuais, uma enorme quantidade de jovens que distanciaram-se do conhecimento divino, da fé. São pessoas de bem, são jovens que têm boas propostas, mas estamos falando da trilogia bendita. Vamos considerar que tudo na vida, se formos observar, tem esta tríade de equilíbrio. E se formos observar até pela concepção desta forma, né, de compreendermos a equilíbrio ou algo divino nos conduzindo, observa que tudo que você encontra na natureza, na ciência, no mundo, tem o elemento, a tríade envolvendo. Vamos ver os 3 elementos da natureza: terra, ar e fogo. Terra, água e ar. E aí você vai vendo elementos sólido, líquido, gasoso. Vamos falando de vários elementos da natureza, que encontraremos 3 elementos que constituem a base da interpretação daquele conjunto, daquele local, daquela experiência. Então, se formos entender, esta tríade divina está em tudo. E eu vejo então nos jovens, eles têm bondade, eles têm conhecimento, mas eu sinto que está faltando uma parte dessa tríade, que é a fé. Como adquirir então bondade? Porque tiveram exemplos de seus pais, exemplos que a sociedade vem conquistando, que a sociedade vem dizendo sobre o certo e errado há muito tempo, fazendo com que tenhamos menos exercícios de ignorância, menos exercícios de egoísmo. Mas, por algum motivo, nesta tríade, faltou esta fé. Então, a fé para muitos jovens é algo que os deixa, como se fossem pessoas desinformadas, pessoas que acreditam em qualquer coisa, pessoas iludidas. E eu noto em grupos de discussão de ciência, grupos de estudo, grupos de pessoas mais jovens, essa ausência da fé. Então, quando alguém ali apresenta um contexto de fé, é duramente rebatido, como se fosse algo patético, algo para se divertir. É preocupante. Nós temos, sim, dentro do movimento espírita, muitos jovens atuantes, jovens que trabalham, jovens que somam, mas é uma diminuta parcela de uma quantidade de jovens que está distante de Deus. E falando nessa trilogia bendita, eu encontro jovens que erram, muitas vezes, por ignorância de certas questões da vida. Também encontramos pessoas mais maduras que fazem erros que já deviam há muito tempo adquirir no conhecimento da própria vida, evitar, né, agir assim, evitar agir nas formas como agem. Então encontramos sim pessoas endurecidas, pessoas que tenham atitudes de egoísmo puro, por desapontamentos com a vida ou por jamais terem sido bem orientadas. Encontramos também aqueles que estão macerando esse aprendizado moral. E quando falamos que Jesus aqui conduz um homem que era entregue à perversidade simplesmente, também encontramos pessoas que agem, né, só pensando em si, sem pensar no outro. Esses dias mesmo, devido à pandemia, houve um vídeo de 2 jovens sendo interrogados na saída de uma balada por um repórter, e esses jovens, eles foram questionados o que eles achavam dessa questão do isolamento, que era necessário evitar esses locais para evitar a disseminação do vírus. E um dos jovens falou que tudo bem, que aquilo estava ótimo para ele, tanto faz quanto fez. E a moça, ela coloca que não era culpa deles. Afinal de contas, não era ela que estava morrendo. Essa falta de empatia é muito preocupante. E o que tem levado a isso? Quando falamos da trilogia bendita, eu imagino Jesus se aproximando desta jovem e trazendo a ela essa visão de compaixão, de caridade, de amor, né? E mostrando realmente a importância
dessa fraternidade que ele traz nessa lição. E eu acredito que seria muito difícil uma proximidade com o espírito dessa ordem, dessa luz, não tocar a alma de alguém. Até porque a própria energia que Cristo trazia, esta vibração imensa, abraçaria, né, por completo. Haveriam aqueles que estariam ainda muito limitados, mas a grande maioria de nós se sentiria tocado porque estamos evoluindo em várias encarnações. Adquirimos certos conhecimentos, sim, e alguns deles precisam ser relembrados nessa encarnação para nos aproximar mais de Deus. Essa jovem, eu acredito que tenha. E eu imagino então que ela decida caminhar com Cristo, fazer esse ato de compaixão, sair trazendo esta verdade ao mundo, influenciando seus amigos também nessa condição. E tenho certeza o quanto esta jovem seria, de alguma forma, ridicularizada por seus amigos. Da mesma forma que este homem, uma vez que ele recebe novamente a visita de Jesus, ele mostra o quanto ele se dedicou a falar do bem, a fazer o bem, a trazer o amor, a trazer a caridade, e foi ridicularizado, foi escarneado, então ele se sentiu realmente extremamente agredido. Também essa jovem sofreria por isso. Nós cobramos muito que as pessoas ajam, façam o bem por fazer o bem, estejam prontas para o amor, para a caridade, mas sabemos que o mal sempre atacará, de alguma maneira, de alguma forma, aqueles que estão buscando calcar a sua fé. O mal, ele sabe que ele não encontra portas abertas naquele que tem uma fé bem sedimentada. Mas vamos pensar neste que ainda está transformando esse passo de fé. Nesse espírito que vem com os ímpetos de egoísmo, de vaidade, maldade por vezes, e de repente entende que tem que mudar. Começa ali a atividade de esclarecimento, de orientação, de amor, de compaixão, de doação. Como a atividade inferior, como os espíritos inferiores não trabalhariam fortemente para que esse encarnado não conseguisse ter esse alimento tão rico como ele gostaria. Então ele teria que buscar uma fé que vai além daquilo que ele está vivendo, uma fé que simplesmente se entrega, confia, acredita. Mas estamos falando em Deus, estamos falando no mundo espiritual. Estamos falando do mundo material. Então, o mundo material é aqui agora, imediatismo, é as oportunidades, é o ter, é o conquistar. E o mundo espiritual, ele é sublime, ele está em nós, nos conecta a Deus. É subjetivo, é tênue. Estamos falando de Deus, onde até mesmo a pergunta lançada no livro dos Espíritos nos diz o que é Deus. Então, nós podemos definir como Deus. Falamos em amor, Deus é o mundo, Deus é o universo, Deus está em nós. Também não é aquela materialidade que convence, a princípio. O homem se deixa convencer dessa existência do divino, da existência desse alimento espiritual, quando ele galgou uma evolução íntima. E esse espírito ainda está transformando, ele está passando de um estágio para outro. Então ele vai ser duramente atacado, ele vai ser testado na sua fé, ele vai colocar a sua fé em xeque, porque se ele está fazendo bem, se ele está fazendo algo construtivo, por que lhe tiram, né, as oportunidades de fazer o bem? Por que lhe fazem parecer ridículo? Por que tudo desmente a sua fé? Por isso que Kardec ele foi um pouquinho mais adiante, ele fala de uma fé inabalável e que pode, em qualquer tempo, espaço e condição, manter-se, justamente porque ela não se baseia em ilusões, mas ela se baseia em algo palpável, que é realmente um amor que nos conduz, não pelos caminhos da mágica, das escolhas, eu te amo, então você eu salvo. Deus não age assim. Deus nos dá elementos naturais para a nossa evolução, e se fizermos bom uso dele, naturalmente vamos evoluir. Então, eu pensando nessa jovem, imagino que ela comece nessa atividade com seus amigos, falando, olha, eu cometi um grande erro. Quando eu falei
que não era eu que estava morrendo, eu não percebi o quanto eu não tive compaixão com o meu semelhante. Eu percebi que eu estou ferindo aos princípios naturais do amor de Deus sobre nós. Eu estou ferindo a mim mesmo, porque eu faço parte desse princípio. Imagine seus amigos descrédulos, incrédulos, né? Incrédulos é a palavra correta. Esses amigos também que nem em Deus acreditam, ouvindo sua amiga falar assim, começariam a debochar dela, se afastariam, faziam memes dela para ficar tornando ridículo as suas falas, colocariam ela em piadinhas. Esse seria o primeiro dos ataques, né? Depois talvez a vida trouxesse algumas situações difíceis para testá-la, né? Porque, ela passou nesse teste, vamos ver o outro. Isso tudo vem ação espiritual que vê a nossa fragilidade íntima, onde aquilo que mais nos agride, nos toca e força ali mesmo. Então vê que por mais de uma vez Jesus teve que voltar e fortalecer a experiência que este servo estava tendo de transformação, porque ele foi passando e a cada vez ele percebia quanto era difícil. Não será fácil para ninguém essa transformação, porque ela deve ser conquistada diariamente. Quando deixamos que a vida nos tome por muito tempo e vamos buscar essa transformação, ela vai ocorrer, que bom que acordamos em algum momento, mas aí vai vir esse embate muito grande, porque nós deixamos que a nossa casa fosse construída em areia por muito tempo. E quando resolvemos fazer uma base bem sedimentada, nesta casa que já existia, vamos ter várias dificuldades. É como fazer uma reforma numa casa que já existe. Às vezes é mais fácil você construir uma casa do zero, em que você desenha lá o alicerce, todas as paredes, tudo que vai ser o telhado, parte por parte você elabora e faz bem feito. E isso que eu falo que é importante, que nesta trilogia bendita a gente não deixe faltar nenhum elemento. Conhecimento, a fé e a caridade. E aí essa casa vai sendo bem construída. Mas quando construímos uma casa, uma areia, um solo que não se mantém, sem a fé bem calcada, sem o conhecimento, ou sem a caridade, nesse solo não existe. É tudo mal feito. Então vamos ter que reformar. E uma reforma muitas vezes dá muito trabalho. Ela nos coloca em xeque se vale a pena mesmo não demolir tudo e refazer de novo. Não, vale a pena aproveitar o que já se tem e fazer bem feito essa base. Porque a vida é um bem precioso. Então, cada vez que estamos aqui agora, para aproveitarmos essa existência na sua amplitude, com todos os ganhos e perdas, com todos os erros e acertos, até o final. Então, sim, essa casa foi construída num solo frágil, vamos ter que fazer essa reforma. Essa reforma é bem trabalhosa, é bem difícil, porque estamos morando nela, já estamos habitando essa casa, que é a vida. Então, precisamos que ela seja refeita, essa base, e ela vai demandar de nós uma doação maior da nossa paciência, da nossa abnegação, da nossa tolerância, para com tudo aquilo que essa reforma vai trazer. A certeza é que ela vai ficar maravilhosa, e a certeza é que ela vai ficar forte no final, como ficou para o servo de Cristo, que no final ali ele entendeu, mas a sua base já estava sendo bem mais feita. Eu acredito que todos nós temos a oportunidade de entendermos a importância dessa trilogia, que é o conhecimento, a caridade e a fé bem sustentada. E se estivermos nessa condição de termos a nossa fé testada, a nossa caridade mal utilizada, mal recebida, o nosso conhecimento, que a gente muitas vezes queira dividir com aqueles que necessitam e esses não sabem abraçar, continuemos a trabalhar nesse sentido. Uma hora tudo isso dá fruto, porque a primeira lição é que não devemos, como disse, deixar com que todo esse elemento fique só em nós, devemos de alguma forma levar para o mundo, dividir, né, cooperar com a criação de um mundo melhor. E na segunda parte dessa divisão, entendermos que
muitos não saberão receber no tempo oportuno essas nossas doações de amor, de caridade, a nossa fé. E, além do mais, tudo isso, para Deus, constitui o nosso trabalho em prol de um mundo melhor, de nosso mundo melhor. E aqueles que receberão um dia terão a oportunidade também de multiplicar, como assim fez esse servo. Então, sim, eu acredito que, ao pensarmos naquela jovem que respondeu, não sou eu quem estou morrendo, pensemos nela recebendo da nossa parte muita vibração de luz, adentrando o seu campo íntimo para que ela reflita, para que ela entenda a necessidade de mudar esse campo de consciência. E mais adiante, para que ela trabalhe em favor de que seus amigos, também jovens, trabalhem em campos de consciência de semelhante expressão. E mais adiante, que eles acreditem que mesmo aqueles amigos que se afastarem deles, porque essa transformação começou a ocorrer em suas almas, há mais à frente uma experiência muito positiva, em que esta casa muito bem construída dará o repouso, a qualidade de vida e uma condição de um progresso a todos eles. Espiritualmente, sabemos que a maioria dos espíritos que ainda permanecem no campo da obsessão, eles têm pouca fé, ou nenhuma. Ou a sua fé foi baseada numa fé mal construída, uma fé estereótipa, uma fé de elementos materiais. E quando perceberam-se no mundo espiritual, entenderam que não tinham levado realmente essa proximidade com Deus. Ou entenderam Deus um Deus punitivo, julgador, um Deus que condena, ou um Deus que não acolhe as suas dores. Mas eles não entenderam que não é este Deus que eles deviam buscar. O Deus que existe é Pai de todos. E não construíram esta fé da maneira mais correta. Mas Deus sabe que em todo tempo houveram homens que conduziram homens de maneira errada, que conduziram homens para cegá-los na sua fé. E Deus é muito generoso com todos nós. Ele nos abre sempre portas de renovação, portas de refazer esses caminhos e a nossa base, a nossa casa. Então esses espíritos chegam nesses trabalhos, são novamente acolhidos com muito amor, são tolerados, ouvidos nas suas dificuldades, nas suas bravezas, e quando eles entendem o que é o amor, eles sentem que o que é isso que me dão, eu preciso disso. E aí eles começam a mudar. Foi o que Jesus fez com esse servo, que percebeu que ele precisava de amor. Eu agradeço pela oportunidade dessa reunião, desta forma de estudo, e peço que todos vocês, mentalizando todos esses que não sabem se cuidar nesta pandemia porque estão egoístas nas suas formas de agir com o seu semelhante, que recebam vibrações positivas para que eles reflitam, não os condenem, mas mentalmente indiquem caminhos para essas pessoas, mentalmente peçam para elas ouvirem a voz da razão, acolhendo a nossa necessidade de sermos mais irmãos. E aí sim a nossa vibração ajudará essas almas a encontrarem também esta fé, esta trilogia bendita. Eu faço uma prece de agradecimento à Casa Espírita, Centro Espírita Antônio de Oliveira, aos seus dirigentes, trabalhadores, e peço, Pai, imensamente, cuida de nós, das nossas ignorâncias, ilumina nossos caminhos, fortalece os nossos corações, que a nossa fé, embora muitas vezes balançada pela nossa deficiência íntima, possa ser renovada pelo Teu amor. E assim, a trilogia bendita se faça em nós pelo conhecimento, pela luz, pela fé, pelo amor, pela caridade. Que assim seja. Muito obrigada.